Meu encontro com o Fernando foi um encontro muito inusitado. Eu me lembro que foi um domingo à tarde, sabe aquela coisa que você tá em casa sem fazer nada? E aí eu entrei num chat, e aí de repente entrou uma pessoa e eu chamei pra conversar, pra bater papo. E aí me assustei quando ele disse que era um português, né? Eu falei, ué, como assim um português, né? Ele falou que estava entrando nesses sites porque ele estava procurando uma pessoa, que ele queria escrever um livro. Eu falei, como assim, né? Como que uma pessoa fica procurando as pessoas? Depois eu entendi o projeto dele, que é um projeto que realmente ainda não aconteceu, mas eu consegui entender. Mas foi interessante, porque aí a gente começou a conversar, começou a perceber, e quando eu disse que eu era psicóloga, ele ficou interessado por conta do projeto dele com o livro. E aí rapidamente a gente percebeu que os dois gostavam muito de falar de trabalho. E foi quando eu tava vivendo as minhas angústias. Eu me queixava muito das coisas. Eu dizia, mas eles não querem implantar o programa tal. Então, na verdade, eu não sabia de alguma maneira, para algumas coisas que eram mais estratégicas e não do cliente, me vender. Vender a importância de trabalhar talvez no comportamento ou desenvolvimento de uma competência. E isso, quando a gente não sabe fazer, começa a ficar desgastante. Então, na verdade, na época eu nem conseguia perceber que ele estava me ajudando, porque eu estava muito reclamona. Eu reclamava muito, não me deixam fazer isso, não me deixam fazer aquilo, porque o cliente pediu tal coisa e eu só consigo fazer as coisas para os clientes, mas as coisas que eu achava que era legal. Olha que interessante, né? Dentro de uma empresa você não tem que achar as coisas legais, você tem que achar as coisas estratégicas. E aí foi isso que começou a acontecer. Ele começou, sem perceber, a fazer uma mentoria e dizendo para mim, olha, eu sou empresário, eu quando busco alguém para minha área de recursos humanos, eu olho desse lado. Com a Bia foi muito interessante, porque fiz uma coisa que hoje está muito na moda, mas que na altura não tinha nome. Eu fiz um coaching de carreira com a Bia Santos. Na altura não se chamava assim, então como é que se chamava? Fácil, chamava-se alguém que é nosso conhecido, que se interessa por nós e que nos ajuda a progredirmos na carreira, dando-nos a sua experiência. O que é que aconteceu? Falando com a Bia, passo a passo, a Bia começou a ter uma visão empresarial do lado, ou seja, a visão do negócio. E no começo, toda psicóloga dizia assim, imagina, isso não existe. Mas eu acho que o olhar dele muito racional para as coisas começou com exemplos mesmo, contando situações do dia a dia da empresa dele, a me mostrar que eu realmente não estava sendo eficaz na minha comunicação. E o que é mais interessante é que hoje a gente fala de comunicação nas empresas. E eu percebo bastante essas falhas que eu tinha de comunicação, ou eu faltava na hora de comunicar. E aí eu comecei então a conversar com o Fernando e dizer qual era a minha intenção, que eu estava pensando, que eu podia de repente já alçar voo solo, de ter a minha própria consultoria, de fazer todo esse processo. E comecei a pensar nisso de uma forma muito, muito mais séria. Então empreender, que era algo que eu nunca tinha pensado na vida, começou a se tornar algo importante, porque eu queria continuar desenvolvendo gente, eu queria continuar ajudando as pessoas a serem felizes no mundo corporativo. E quando eu falo felizes, não é no sentido romântico da psicologia, é felizes no sentido de que parte da nossa vida vem do trabalho, então as pessoas precisam estar bem, precisam se sentir crescendo, se desenvolvendo para poder fazer todo esse processo. E aí então eu decidi sair da empresa e comecei com a Alberice Santos ME, que foi todo começar, mas eu ainda não tinha nada muito estratégico, nada muito estruturado. E a Bia Santos conseguiu muito rapidamente, eu fiquei fascinado com a velocidade com que a Bia transitou da pessoa que trabalha na empresa para a pessoa que via a empresa. Ela aprendeu isso muito rápido. Aliás, é uma das características da Bia. Ela tem uma capacidade de resignificação muito, muito rápida. Ela percebe as coisas, alinha e alterou. E alterou o comportamento. Eu nunca vi ninguém assim. E isso é fascinante. É fascinante a evolução que ela teve, o crescimento foi fantástico. E como eu costumo dizer, o sucesso dos outros representa o nosso sucesso. Nesse caso, eu tinha sucesso, porque tinha feito com que ela tivesse sucesso. E aí foi crescendo, e quando eu falei para ele que eu queria realmente montar uma empresa e tudo mais, ele super me apoiou, falou, não, acho que você tem muita capacidade, vamos lá e tal. E aí, como eu não conhecia nada do olhar estratégico, eu falei, você me ajuda? Ele falou, ajudo. E eu sempre chamei ele para ser meu sócio, mas ele dizia assim, não, Bia, não vou ser seu sócio. Quando a empresa estiver aí faturando muitos reais, você me contrata como um diretor-geral. Eu falava, não, mas eu quero que você seja meu sócio. E eu fiquei quase que chocado, porque
Eu estava a preparar a Bia Santos para ela ser a dona do seu próprio negócio. E ela queria que eu fosse sócio. Não fazia sentido. Mas depois eu percebi. Eu apanhei muitas pessoas, encontrei muitas pessoas ao longo da vida que precisam de equipe para funcionar. O êxito, normalmente, é um caminho muito solitário. Porque se o êxito é muito, muito grande, não há quem acompanhe esse caminho. E as pessoas sentem-se sós. No caso da Bia, eu achei fantástica a inteligência dela, a sua capacidade de perceber que ela não quer fazer esse percurso sozinho. Ela queria mesmo trabalhar em equipe. Falei, bem, então eu vou ter que arrumar alguém. E aí arrumei uma pessoa que trabalhava comigo na época. Na verdade, ela que dizia que queria, né, ser minha sócia. E aí eu falei assim, bem, se eu vou tornar sócia dela, né, deixa eu falar com o Fernando. E aí eu lembro que eu liguei pra ele numa segunda-feira. Falei, olha, né, a Teia tá querendo entrar na sociedade e eu não consigo caminhar sozinha. E eu vou, então, partir para uma sociedade com ela. Você tem certeza que você não quer fazer parte disso? A gente já tinha montado todo o planejamento estratégico da empresa, já tinha desenvolvido o logo, já tinha chegado ao nome. Então ele tinha ajudado a construir tudo isso. E ele disse, não, Bia, não quero, tal. Mas aí no dia seguinte, no meio do dia, ele mandou uma mensagem, já falou com ela? Eu disse, não, é só quinta-feira. Ah, então não fala com ela sem antes falar comigo. E aí realmente a gente acabou... Ele acabou falando, não, eu acho que eu faço parte disso, eu vou entrar. E aí depois de mais ou menos 1 ano e meio que a Uberici Santos ME estava aberta, a gente transformou ela na SM Factory, que é a nossa consultoria, uma consultoria especializada em desenvolvimento de competências, então muito parecido com o que eu fiz nessa última organização, mas competências comportamentais, ou seja, competências que fazem com que as pessoas consigam perceber que os comportamentos delas é que faz o resultado e que faz com que a empresa consiga ter um resultado melhor e como consequência eu vou crescer enquanto profissional. Aí começou uma relação ganha-ganha. O que é que a Bia me mostrou? A Bia mostrou-me que valia a pena sonhar, mas que era importante concentrarmos e focar realmente os nossos sonhos. Porquê? Eu dizia que nós íamos ser uma KPMG, uma Deloitte & Touch, nós poderíamos fazer isto e isto e isto e isto na área da consultoria, dos recursos humanos, etc. Então vamos lá parar com os sonhos e vamos nos concentrar no foco de uma empresa e de uma consultora. A consultoria tem neste momento 5 anos, tem vindo a sobreviver, a manter o seu caminho de sucesso. Significa o quê? Que nós estamos multimilionários, que temos os nossos barcos, que temos os nossos aviões? Não, mas esse não é o caminho do sucesso. O caminho do sucesso foi nós termos decidido recentemente que podemos não trabalhar com todos os clientes que nos aparecem. Nomeadamente se os clientes infringirem os nossos valores. Isso não quer dizer que nós não respeitemos os valores dos clientes, significa só que os nossos valores podem ser incompatíveis. E a grande vantagem de trabalharmos para nós, a grande vantagem de termos a nossa consultoria é que podemos decidir com quem queremos trabalhar. Interessante, é exatamente o que acontece com os psicólogos quando fazem uma primeira entrevista que serve para decidirem se querem ou não atender o paciente ou o cliente e vice-versa também. E tem sido uma experiência incrível, né, estar ao lado do Fernando agora em diversas empresas, em diversos segmentos. E uma das coisas que eu acho mais interessante é a forma como a minha carreira foi trabalhando, porque eu saí de uma área de telecomunicações, aí eu fui trabalhar numa financeira, aí eu fui trabalhar numa empresa de transporte e logística de medicamentos, depois eu fui para uma empresa do segmento de terceirização de processos. E isso também foi muito rico, porque me ajuda muito hoje com os nossos clientes, independente de qual seja o segmento, de você conseguir olhar para os norteadores de uma empresa, ou seja, para a missão, visão e valores dessa organização e dizer, tá, como que eu encaixo esse programa, né? Como que eu encaixo o desenvolvimento, esse workshop ou uma palestra para esse público que é tão diferente. E isso tem sido realmente muito especial. Em 2015 foi um ano muito desafiador aqui no Brasil, né, com realmente a crise se estabelecendo, as empresas fechando realmente, né, todo o seu capital, todo o seu budget. Foi duro porque investimos 15 meses do nosso trabalho árduo, diário, paralelo à nossa atividade, mas a construir o site, a construir conteúdo, a construir muita coisa para fazermos aquilo que nós acreditávamos.
infringimos uma regra de ouro, infringimos uma regra daquilo que nós sabemos desde sempre, que é fruto da minha experiência e fruto da experiência da Bia.